igreja, Pai, em nome de Jesus. Apresentamos também, Senhor, nesse momento, a vida do pastor Adriano. Pai, que o Senhor possa abençoar ele, usar ele conforme a Tua vontade, e que Teu Espírito Santo, Senhor, passeie neste lugar, tocando cada coração, através da palavra que será ministrada nessa hora. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que caia por terra agora, todo desânimo, todo espírito contrário, em nome de Jesus, sai daqui e não volta mais, para a glória do Teu nome, assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, povo bonito, povo lindo, da igreja mais linda, do pastor mais lindo. Gostaram, né? É muito bom, é bom demais ter Jesus no coração, é assim que o crente faz. Quem lembra dessas musiquinhas? Ah, só eu que sou velho aqui, só eu que sou crente há 40 anos aqui. Povo bonito, é muito bom estar aqui com vocês, tá? Eu vou trazer uma palavra. Quem esteve aqui quarta-feira? Turma boa. É como se fosse a continuação, porque na verdade eu fracionei uma aula minha de 3 horas na EFOL em 5 mensagens, na área de cura emocional, na área de traumas, feridas, crise da homossexualidade, vício pornográfico, adoecimento moral. Na verdade eu gosto de usar decadência moral crônica. Inclusive tem uma mensagem minha aqui no canal da igreja chamada decadência moral crônica. Instabilidade na relação, ferida do divórcio, ferida do adultério, recomeço, ferida da vida sexual antes do casamento. E assim eu tenho uma aula, na verdade são 2 aulas que eu dou lá dentro dessa temática, que inclusive é a base do meu próximo livro agora, que provavelmente em março aí ele já vai estar pronto aí, impresso. Então, eu quero construir com vocês, tá? Esse entendimento. Na verdade, se você começar a me ouvir, aliás, muitos aqui já me ouvem. Quantos aqui me seguem no Instagram? Meu Deus, só isso. Gente, tem lá PR Adriano Freitas, muito simples, meu Instagram, Facebook e YouTube, tá? No YouTube, vai lá, se inscreve, tem lá em torno de 70 mensagens minhas e 2 seminários. PR Adriano Oficial, PR Adriano Oficial. E se você, quem já me acompanha, ou se você começar a ouvir as minhas mensagens, você vai ver que eu construo uma plataforma de entendimento. Porque a Bíblia fala em Romanos 12, que a nossa transformação é no entendimento, porque Deus recebe um culto racional, tá? Então, a transformação no entendimento gera transformação de comportamento. Seria muito bom se você pudesse gravar ou anotar isso. A transformação de entendimento gera mudança de comportamento. Então olha aqui para mim, já um princípio para você caminhar nessa plataforma de entendimento. Não exija a mudança de comportamento da pessoa que convive com você, porque a mudança de comportamento dela vai gerar um déficit, uma ferida emocional, a partir da cobrança, claro. Mas quando você trabalha na mudança do entendimento, transformai-vos, lembra de Romanos 12? Transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, porque não conforme o mundo. É o comportamento do mundo que revela o tipo de vida que ele vive. Uma pessoa que está bêbada na rua, você já imagina como ela vive. Então não é o comportamento que me revela. O comportamento tem que ser a tradução materializada de quem eu sou no meu entendimento. Por isso que ele continua dizendo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. O que é transformar? Mudar a forma. Transformação ou transformar é uma mudança de forma. A partir da mudança da forma do entendimento, transformai-vos, aí você passa a viver a transfundação,
que é a mudança de fundamento. A minha transformação na mente produz para mim uma transformação de plataforma, de estrutura, de fundamento. Lembra quando Jesus fala, se eu não estiver enganado, em Mateus 7, se eu não estiver enganado, mas nos evangelhos fala que o homem prudente, o que é a prudência de um homem? Um homem prudente é aquela pessoa que faz as coisas já pensadas. O imprudente é aquele que faz as coisas sem pensar, é um inconsequente. Só para você entender, ele fala assim, o homem prudente é aquele que edificou ao fundamento. Aonde? Na rocha, vindo vento, chuva, vindo vento, chuva, vindo tempestades, batendo forte, ela não cairá. O que seria então? A casa é o modelo, é a estética, é a estrutura externa. Então a mudança não é da estrutura. O que mantém a casa de pé, queridos, é a mudança de fundamento, é a transfundação. Talvez você busque na sua casa uma mudança de forma, uma mudança estética, uma mudança de comportamento no marido, na esposa, no filho. Filho querendo mudar pai, pai querendo mudar filho. Pai não muda filho. A mudança do filho é a partir do caráter moral, estrutural e relacional dos pais. Eu falei isso quarta-feira várias vezes. Quem não teve aqui, assiste, está lá no canal da igreja. E no meu canal ela já está editada, inclusive, que está só a mensagem. Mas no da igreja você passa o louvor, se você não quiser ser ministrado lá, porque foi um louvor maravilhoso. Eu falei várias vezes, a leitura, querido, em nome de Jesus. Batista da Vila, em nome de Jesus. Eu rogo pelas misericórdias de Cristo. A leitura que a Isabela faz da vida, eu falei isso várias vezes quarta-feira, não está nos livros acadêmicos, não está no primário que ela estudou, não está no fundamental que ela terminou agora, e não está no ensino médio e muito menos na faculdade. A leitura da vida da Isabela se chama Adriano e Virgínia. Por quê? Porque o meu fundamento em Cristo gera um comportamento saudável com a minha esposa. A partir disso, a Isabela, a partir do meu comportamento, que é o reflexo de quem eu sou, ela passa a entender a vida a partir do comportamento do seu pai. E o meu comportamento está baseado aonde? No fundamento. Por isso é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí ele conclui, verso 1 e 2. Para que podeis experimentar, Romanos 12, 1 e 2. Para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, então o que eu faço para servir, para viver a vontade de Deus? Eu tenho que ouvir a voz dele? Talvez, porque nem sempre que você ouvir a voz de Deus, talvez você não obedeça. Mas sim, também. Ler a palavra? Também. Batizar, como muitos vão batizar aqui? Show de bola. Mas a vontade de Deus, segundo a palavra, é o quê? É uma mudança de mente, é uma transformação da mentalidade, é uma renovação do entendimento. Por isso que um dos profetas fala: conheçam e prossigam em conhecer a quem? A Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Por quê? Porque ao conhecimento de Deus eu tenho a minha mente transformada. E com a minha mente transformada eu tenho uma base de fundamento. A partir que eu tenho uma base de fundamento, eu consigo vivenciar como marido que Deus quer, porque é a vontade dele. Eu consigo vivenciar como a minha esposa consegue vivenciar, você mulher consegue vivenciar a esposa que Deus quer que você seja. Por quê? Porque o conhecimento de Deus transforma a mente. E ao transformar o conhecimento de Deus transforma a mente. Ao transformar a mente, está saudável o seu comportamento. Amém, igreja? Amém. Dentro disso é onde eu tenho trabalhado nas crises emocionais. A maior destruição de uma pessoa na sua individualidade é ela carregar um abismo de carência na mente, porque isso vai gerando adoecimento emocional. A partir que gera adoecimento emocional,
as decisões não é tomada pela razão, pelo conhecimento, as decisões é tomada a partir da ferida. E ao tomar a partir da ferida, o que te move é uma dor antiga e não uma bênção futura. E aí foi onde eu falei, quarta-feira, eu estou fazendo a introdução de quarta-feira. É onde eu falei sobre marcas que destroem a geração, que destrói a família. E quando eu falo disso, né, que eu citei 4 exemplos, né, eu trabalhei em 4 escadas, em 4 plataformas, baseado em provérbios de uma geração que não obedece, que não honra pai e mãe, né, uma geração cujos olhos são altivos, cujo a cabeça é altiva e os olhos desdenhosos, uma geração que aos seus próprios olhos está purificada, mas por dentro não recebeu ainda a purificação, e uma geração que os dentes são afiados e a boca é como uma navalha pronta para devorar os aflitos e os necessitados. Essas 4 marcas eu destrinchei aqui falei sobre melancolia, sobre amargura, que são as prisões do passado, melancolia, as desilusões do presente, e a ansiedade, que é a insegurança com o futuro. E aí eu usei um 4º termo, porque eu quis trabalhar, uma 4ª característica, porque eu trabalhei sempre em 4 princípios. E aí eu falei sobre a rejeição, uma pessoa que se sente rejeitada pela vida, uma pessoa que se sente rejeitada pelo pai, pela mãe, um esposo que rejeita uma mulher, a esposa que rejeita o marido, e assim constantemente, ela vai criando dentro dela, querido, isso é muito sério, ela vai criando dentro dela uma plataforma aonde tudo ao redor dela parece não querer, mas quando quer, ela se entrega demais. Tudo isso baseia-se na rejeição. E a rejeição é um pilar que consegue agregar. Incrível, queridos. A rejeição é uma crise, uma doença emocional que consegue juntar só nela insegurança, prisões do passado, desilusões com o presente e insegurança quanto ao futuro. O que é isso, pastor? O que eu falei agora? Amargura, melancolia e ansiedade. Então, dentro dessa roda que nós vamos quebrar, ou estamos quebrando, aonde a gente vive um ciclo vicioso de ferida, eu quero dar continuidade falando esse assunto. Porque a ferida, como é que é o nome do senhor? Amon? Com a mão? Ramon. Gracias, senhor Ramon. ¿Estás muy bien con usted? Ramon? Senhor Ramon, toda plataforma criada na mente de uma pessoa a partir de uma ferida, o único destino dela, por mais que em momentos podem alguma coisa ou outra dar certo, é o abismo. Eu vou contar uma história para vocês aqui da Bíblia, de uma pessoa, um dos patriarcas da linhagem de Jesus, que chegou a um nível de destruição moral, que foi onde Deus me inspirou para esse tema, que parece um pouco meio, né, distante do que é a igreja, né? Do desastre, daquilo que é a palavra, né? Do desastre ao triunfo da redenção. O maior abismo de um ser humano, aonde ele perde tudo o que creu, tudo que produziu, tudo que ele construiu como família, ele é capaz de chegar ao pó. Perder família é esse adoecimento emocional, preso nos erros do passado, desiludido na situação do presente e totalmente sem esperança contra ao futuro. Ele produz esse adoecimento e chega a um abismo, que eu posso sim falar de desastre. Por isso, eu vou trabalhar com vocês nessa temática que a gente produziu. É um tema muito interessante, que do desastre ao triunfo da redenção. Nós vamos colocar, eu pedi até para a produção, para o pessoal produzir, projetar para mim, Gênesis 38, mas por favor, só antecipa um pouquinho para mim, Ana, ou quem estiver aí, o 37 a partir do verso... O 37 a partir do verso 20...
27, deixa eu ver, não, 22, não, sim, a partir do 22, não é isso também não, peraí, 23, 24, sim, obrigado, mais uma vez, né, sempre eu esqueço isso aqui. Aqui, fica mais fácil, eu me conheço. A partir do verso 31, Gênesis 37, 31 na NVI diz assim, ó, então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram para o pai este recado: achamos isto, veja se é a túnica do nosso irmão. É assim que está escrito? Veja se é a túnica de José. É assim que está escrito? Veja se é a túnica do... Grave isso que nós vamos tocar nesse assunto. Ele a respondeu e disse: é a túnica do meu filho. Jacó respondeu: é a túnica de um dos seus irmãos? É a túnica de José? É a túnica do meu? Então Jacó, 34, rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco, chorou muitos dias por seu filho. Os filhos e as filhas então vieram consolá-lo, mas ele recusou, dizendo: não, vou chorar até o dia que eu morrer. Porque diz assim, olha, se você entender aí a interpretação, diz assim, ó: não, chorarei e chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou ele a chorar, ou seja, até o seu último dia de vida, ele chorar pela vida do seu filho singular. E por último aí, no meio do tempo, no Egito, os midianitas venderam José para Potifar, que era oficial ali e capitão da guarda. Agora vamos para o 38. Vou ler um texto, vou tentar pular alguns que eu achar aqui, porque ele é bem comprido, mas a gente precisa ler ele. Nessa época, 38:1, nessa época, Judá fez o quê? Deixou quem? Quando ele se refere a José, ele fala o quê? Seu, o pai. Ele fala o quê? Mas quando ele se refere aos outros e não a José, porque José já tinha sido vendido, José deixou os seus? Grave isso. E passou a viver com um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou um cananeu chamado... Só que aqui, ó, Judá encontrou a filha de um... Significa que essa mulher era cananeia. Alguém já vai começar a captar o que eu preguei quarta-feira. Ela era cananeia. Judá era filho de Israel, sim ou não? Jacó, Deus mudou o nome Israel, sim ou não? Eu só vou te lembrar da bênção de Jacó. Então Israel era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que depois virou Israel. Agora olha que interessante, a bênção de Isaac para os filhos, quando ele estava perto de morrer, inclusive quando Jacó enganou seu pai, porque ele não tinha pelo, pois algo assim que a mãe ajudou a enganar. Fala assim, olha, não viverás em terra estrangeira, e não tomarás para ti mulher. E aí eu expliquei, rapidamente eu expliquei quarta-feira, que foi a maldição de Noé para o seu filho. O filho de Noé descobriu a nudez do pai, que o pai estava encharcado no gengibre, e aí saiu zombando do pai, falando para os irmãos. Quando ele retomou o porre, ele virou para Cã. Cã é sem Cão e Jafé. Tem Cão e Cã, depende da tradução. E ele fala assim: maldito será o seu filho Canaã. Ele não amaldiçoou o filho. Sabe o que ele quis dizer? A mesma vergonha que você me fez passar, o seu filho também vai fazer você passar. Eu amaldiçoo o seu filho. Por isso, a bênção pós-Noé dos pais era: não tomarás para ti mulher cananeia. Aqui vocês vão detectar o primeiro desastre na vida de Judá. Eu vou ler o texto, depois eu faço uma simplificação para você construir a história do final do 37 para o 38. Ela engravidou, verso 3, e deu à luz, o qual chamou
tornou a engravidar, isso aqui falando já de José e a filha do cananeu lá, que chamava Suá. Tornou a engravidar e deu também um nome, deu outro filho e deu o nome de Onã. E quando estava em Quezibe, ela teve um outro filho e chamou ele de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para o seu primogênito, o filho mais velho. 7. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Mas ele reprovou Judá? Sim ou não? Ele reprovou a conduta de... Tem uma tradução que fala assim, não fala mais o Senhor reprovou a conduta de Fala assim, era tão mal aos olhos de Deus que Deus o matou. Pai, que nível de maldade que esse filho de Judá vivia ao ponto de que Deus matou ele. Aqui, mas o Senhor o reprovou por causa da conduta perversa de o filho mais velho de Judá, pois o Senhor, por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do teu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Quando Judá se referia a José, ele falava, porque ele era irmão, né? Ele falava para Jacó o quê? O seu? Mas quando ele traz para ele fala seu irmão. Vai ligando nisso aí. Tem tudo a ver com o desastre e a redenção. Mas Onã, verso 9, sabia que a descendência não seria sua, seria do seu irmão. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que ela tivesse descendência, ou que ela engravidasse. Olha o 10, querido. O Senhor reprovou isso que ele fazia. Por isso também matou o mais velho e matou Então nós estamos falando da linhagem de Judá agora. Matou o mais velho e matou o do meio. Disse então Judá a sua nora: more como viúva na casa de teu pai, até que o meu filho Selá cresça, que era o terceiro filho dele. Porque pensou, ele também pode morrer, como também seus irmãos. Assim Tamar foi morar com o seu pai, na casa do seu pai. Rapaz, ele olhava para a mulher, ele olhava para a esposa do primeiro filho. Rapaz, morreu o primeiro. Aí o segundo casa, ela matou o segundo, né? Rapaz, só tem esse aqui, se casar vai morrer também. Fala, filha, vai lá viver com seu pai, vai lá na benção, tá? Aí o menino vai crescer, aí depois eu levo ele lá, você casa com ele, porque já foi 2, né, minha irmã? Eu tô velho, não consigo fazer mais filho, não. Vou perder meu único filho, que seria agora, né, o mais novo. Olha só que interessante. Tempos depois, morreu a mulher de quem, gente? Tempos depois morreu a mulher de quem? Então Judá, aqui eu posso dar uma pausa, porque a gente vai ler depois a questão do desastre. Judá era o cabeça, ele era o mais velho da geração de Jacó, de Israel. Então ele tinha a voz acima dos outros, dos 11. Quem arquitetou, eu li o final do 37, porque aqui lá é a história de José, que os irmãos tinham ciúme, aí vendeu ele para o Egito e mentiu para o pai, e o pai caiu na enganação. Jacó caiu na mentira de Judá quando mandou a túnica, sim ou não? Sim ou não, igreja? Como que Jacó conseguiu a primogenitura, porque era de Esaú que nasceu primeiro? Como que Jacó conseguiu a primogenitura de Isaac, que já estava cego? Como que ele conseguiu? Mentindo. Então entenda, querido, o resultado trágico, querido, no nome de Jesus, pelas misericórdias de Cristo, a tragédia na vida dos filhos parte da consequência, parte dos erros não resolvidos dos pais. Jacó mentiu para o seu pai, o filho mais velho mentiu
O filho mais velho mentiu para Jacó. Os filhos mais velhos de Judá era um desastre, era uma vergonha, era tão mal que Deus o matou. Aí veio um segundo que fazia o que era mal, pois ia ter relação e pegava semente e jogava fora, querido. Uma das consequências, escute isso, igreja, uma das consequências que destrói aquilo que você semeia no coração do seu filho é um caráter de um pai adoecido. Olha a sequência, olha o ciclo da ferida. Eu até estava conversando com o homem lá, pero você? A seu nome? Peter Parker, e da irmã e do filho ontem. É esse ciclo da ferida que eu falei que eu ia explicar hoje. Tem lá naquela no pendrive que a senhora comprou. É esse ciclo de ferida, é essa marca do passado não resolvida que destrói o futuro. É um filho que mente para um pai, porque estava cego. Aí tem o filho mais velho de 12, mentindo para ele também, para Jacó. Aí você vai ver os filhos de Judá. Não, irmãos, se o cara era tão ruim que Deus o matou, no mínimo, ele era um expert em mentira. Quem é o pai da mentira? E ele era mau, Deus matou, aí veio o do meio. O que o filho do meio fazia? O pai falou assim, ó, toma ela, sua mulher, ou toma a sua cunhada, cumpre os deveres com ela, ou seja, tenha relação com ela, para que tenha a semente do seu irmão. Mas ele sabia que a semente não seria dele. O que ele faz com a semente? Na hora dele ter relação, ele usava ela, ele só usava ela para mero prazer, mas quando ia ejacular, ejaculava fora. Então, as suas ações, ele fazia o que para ajudar? Ele estava mentindo. E Deus não permitiu e matou. Aí o outro está pequenininho, sei lá. Aí ele falou assim, aquilo que eu falei, rapaz, essa mulher vai matar o terceiro também, porque não tem lógica. Aí vai para casa do seu pai. Vai lá para casa do seu pai. Ele vai crescer, aí eu vou lá, aí você toma ele por esposa para não matar minha descendência. Querido, para não matar a descendência de Judá. Quando você não resolve a vida com seus pais, a sua descendência vai se perder no futuro na própria vida. A sua descendência pode morrer, queridos. Pode acabar, pode ser exterminada. Só faltava um filho, e se ele morresse, Judá não teria descendência, não teria neto, bisneto, não teria a genealogia de Judá. Por quê? Porque o seu pai e o seu avô mentiram. E aí detalhe que se eu continuo, depois você lê em casa só para a gente ganhar tempo, que o pastor me deu só até 1h por causa do batismo. Gostaram, né? O que eu estava falando mesmo? Sem descendência? Só para ver se você estava ligado na mensagem. Queridos, isso é tão sério, eu vou resumir, porque o texto é comprido. Judá fala para a nora dele, vai morar com seu pai, quando o menino crescer, eu vou te dar ele por esposa para continuar minha descendência. Detalhe, Judá estava mentindo para ela, ele não foi depois quando o filho dele cresceu, não deu, depois você continua o texto, mas aí vem o assunto seguinte, passado alguns tempos, a mulher de Judá morreu. Querido, todo marido que não é resolvido na sua vida do passado, com seus traumas, com seus erros, com essa perseguição maldita, que eu vou falar sobre imoralidade agorinha, com essa perseguição maldita que é a imoralidade, querido, você começa a matar os sonhos da sua esposa, você começa a matar o sentido da sua esposa, você começa a matar a progressão da sua esposa. Isso é bíblico. Quando o marido não se resolve na vida, a esposa fica perdida. Eu falei o seguinte, marido, usei até Adão, marido dá luz esposa. Eva saiu do barro ou do ventre de Adão? Então marido dá luz esposa. E a esposa dá luz a quem? Filhos. Então quando eu falei assim, não existe mulher perdida. Como assim, pastor? Essas mulheres estão tudo pirada. Não existe mulher perdida. Existe homem que não dá direção.
Não cutuca a costela do teu marido não, porque agora ele vai chegar em você, mulher. Pastor Sibeli, isso é muito sério. Tem uns camaradas que chegam, pastor, essa mulher não sabe fazer nada, tudo que ela vai fazer, ela se perde. Eu falei, mas está tudo certo, é porque quem governa o carro, quem governa a casa, quem governa a vida, quem governa a família, quem que é, meu irmão? É o homem. Se a gente for aplicar isso na lei de trânsito, quem que dirige o carro? Não, eu não estou dizendo que tem mulher que dirige, minha esposa dirige, mas normalmente, o que seria a direção de um carro? De quem? E quem auxilia banco lateral? Quem? E os filhos, segundo a lei de trânsito, tem que ficar onde? Quando você coloca os seus filhos à frente do seu cônjuge, você está matando o seu casamento. A estrutura do seu casamento não são os seus filhos, é os seus filhos que têm que ter estrutura na vida a partir do seu casamento. Vou repetir devagar que você vai querer anotar, porque eu não tenho aqui na projeção. Não são nossos filhos que são a base e a estrutura do nosso casamento. Não é a Isabela que é a estrutura do meu casamento. Eu e a Virgínia, como estrutura moral saudável, plataforma, fundamento e transformação de entendimento, nós é que somos uma estrutura moral, social, física, espiritual, conjugal, relacional, congregacional, espiritual da Isabela. Eu não posso ler, querido, em nome de Jesus, pelas misericórdias de Cristo, eu não posso fazer com que a Isabela leia a vida a partir de outra coisa. Eu sou a base moral da minha filha. Querido, olha que desastre. Por isso que é do desastre ao triunfo da redenção. Olha que desastre. O cara primeiramente vende o irmão, cogita matá-lo, mas vende, pega a túnica que o pai dele tinha feito para ele, mata lá um bicho lá, molha no sangue para poder enganar o pai. Olha o que é uma consequência de mentira. Olha o que é uma consequência na vida onde você esconde da sua mulher, onde você esconde coisas do seu marido, onde você esconde coisas dos seus pais, onde os pais escondem coisas dos filhos. Olha que consequência. Qual que foi a primeira atitude de Jacó, de Judá, começando o verso 38. E Jacó deixou seu pai e seus... Quando a pessoa não tem estrutura resolvida no passado, a primeira coisa que você faz é abandonar a família. Você abandona emocionalmente, você abandona espiritualmente, você abandona fisicamente, socialmente, financeiramente. Queridos, no nome de Jesus Cristo, a direção da casa é do homem. A direção da casa é do homem. Não jogue a responsabilidade para tua mulher, para pastor, aquilo que é responsabilidade sua. Então a primeira coisa que ele fez foi abandonar a família. Chegou, o pai chorou lá o luto de José alguns dias, e aí Judá, o mais velho, larga a família. Toda pessoa que abandona emocionalmente, moralmente, espiritualmente, qualquer outra área, a sua família, a primeira atitude dele já começa a ser errada. Ele habitou em terra estranha, viu um homem, achou a mulher dele bonita, e essa mulher era o quê? Cananeia. As piores decisões que você toma na vida está baseado no coração magoado que você tem com seus pais e ainda não resolveu. Não é fácil ouvir isso, querido, mas eu tenho que pregar isso, porque isso faz parte de mim. As piores, Pedro Moretti, Fabiana Moretti e filha gêmea da mãe, Moretti também, talvez. Eu conheci ela hoje, a cara da Fabiana. Pedro, a pior decisão que um ser humano toma na vida não é baseada na escolha, é baseada nos traumas e feridas não resolvidos do passado. Primeira coisa, tudo que o avô dele, o pai dele abençoou, ele fez o contrário. Não possuirás e nem morarás em terra estrangeira. Querido, Deus deu uma terra prometida para você. É você que decide que quer habitar nela ou não. Então a primeira decisão dele, morou em terra estrangeira. A segunda decisão, casou-se com uma mulher amaldiçoada pelo próprio avô, ou bisavô, tataravô, eu não lembro a linhagem de Noé até Jacó.
Tiago Matos, essa é uma realidade da vida. Pastor Tiago, essa é uma realidade da vida. Pastor Pablo, essa é uma realidade da vida. As piores decisões tomadas de um ser humano é quando ele não resolve a sua vida com seus pais do passado. E de imediato, a primeira coisa que um filho rebelde, revoltado, sai de casa, o que ele faz? Fazer tudo aquilo que o pai, o contrário do que o pai ensinou. Não tomarás, ele toma. Não pegará, não casará com mulher estrangeira e cananeia. Ele casa com uma cananeia. Então, a perdição na vida de um homem resulta na perdição na vida dos filhos. A perdição na vida de uma mulher resulta na perdição na vida dos filhos. Então, continuando, para a gente só fazer um resumo aqui e orar com os irmãos. Olha só que interessante. Ele tem 3 filhos. Os 2 morrem, porque era mal aos olhos do Senhor. Quando você não faz aquilo que Deus pediu para fazer, o seu filho não vai conseguir viver a vida que Deus tem para ele. Isaac era homem de Deus, sim ou não? Jacó, Israel era homem de Deus, sim ou não? Judá era homem de Deus, sim ou não? O mínimo que os filhos dele teriam que ser que homens, mas não foram. Por quê? Porque Jacó não era não, porque ele tinha problema com seu pai, o seu pai tinha problema com seu avô, o seu avô tinha problema com seu tataravô, e assim descendência. Isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Então, os filhos morreram, aí ele faz uma promessa mentirosa. Fala para a nora, vá morar com seu pai, fica lá, até meu filho, sei lá, crescer, porque ainda não tem idade para casar. Mas na verdade, o texto fala assim, porém, ele temia que seu filho também morresse. Ele falou para ela, vai, depois eu vou te dar para casar, mas mentira. Ele não está preparado para casar. Querido, quando você não resolve a vida, e vê sua vida em desastre, e não resolve para consertar, sabe o que vai acontecer? No mínimo, com os nossos filhos, ou com os filhos de quem vive assim, vai começar a fazer promessa e nunca cumprir. Já viu aquelas pessoas, quando eu falo do nível espiritual, na EFOL 1, eu dou assim uma palhinha, mas na EFOL 2 é minha aula, que eu falo sobre isso, sobre irmãos. Vamos falar por nós, vamos falar de nós. Sabe aquela pessoa assim, eu vou orar a semana toda. Ô Senhor, eu faço um pacto, me dá essa promessa, me dá essa bênção, aí ora, recebe a promessa. Aí ele começa segunda, terça, hora, segunda hora 1 hora, terça meia hora, quarta 10 minutos, quinta abre a Bíblia e já dorme em cima dela, e na sexta ali já está assim, não, mas eu já fiz já. Querido, não existe reserva espiritual contra o pecado. O pecado você lida com ele todo dia. Eu estava conversando com os irmãos aqui, falando assim, querido, permita, querida, meu querido, meus irmãos, permita matar o leão de amanhã. Vamos viver só o leão de hoje. Quando a vida não se resolve com os pais, com os antepassados, ou das feridas com a própria esposa, do seu passado, os filhos passam a viver uma promessa mentirosa. Ele passa a acreditar em homossexualismo, ele passa a acreditar em animismo, ele passa a acreditar em animismo, é aquilo que tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Tem hora que, rapaz, tem hora que eu acho que o capeta fala assim, não foi eu não, foi você. Foi eu não tem nada a ver com isso não, Deus. Não tem nada a ver não. O animismo é isso, tudo retribuído a demônio. Passa a viver o sodomismo, sexo desenfreado de qualquer jeito. Homenagem a atuar, swing, assim, vai uma gama aí de pecados morais. Passa a viver uma promessa mentirosa. Vem para a igreja, batiza, canta, mas sai daqui, é uma fraude. Perdão, queridos, eu estou pregando para mim. Tem que passar por mim essa mensagem, porque eu tenho uma filha, ela vai casar, meu irmão. Lembra que eu falei quarta-feira? Que a Isabela ser bem sucedida na vida é minha obrigação. Mas se ela fracassar, eu tenho que avaliar onde foi que eu errei com a Virgínia. Aonde a Virgínia errou comigo que gerou isso na Isabela. A pessoa vem para a igreja, batiza, canta, querido, todos aqui que vão ser batizados. Não permita o impedimento do seu batismo por causa de alguma coisa do passado.
Mas a partir do batismo, mostre realmente quem você é e quem Deus é em você. Não viva uma promessa de mentira, uma religiosidade que é só a capa, porque isso adoece a geração, adoece a igreja, adoece a família, e o fim é divórcio, segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, até o dia que ele morrer, aí Deus vai ter misericórdia dele ou dela. Eu já conheço famílias, Jéssica, eu já conheço famílias, Jéssica, que os 4 filhos estão dentro de casa divorciados, tudo 40, 50 anos, acordando de manhã, mãe, tem leite com Toddy. Plantar fava no asfalto, vai capinar lote, rapaz, vai dar calo nessa mão aí, leite, só falta você andar igual super-herói, colocar a cueca por cima da calça. É uns caras frouxos, rapaz, umas mulheres cebosas, vergonhosas. Por quê? Porque é fruto de uma ferida, não tem estrutura moral. E aí, querido, vou continuar o texto, porque esse é muito longo, mas depois você lê bem devagar em casa. A mulher de Judá morre, e aí ele vai a outra terra, a terra da casa da sua nora, só que ele esqueceu, ele abandonou ela. Ela, sabendo que o sogro vinha, ela se vestiu de prostituta, ela estava como viúva, se vestiu de prostituta, e foi ficar na ponte assim, né? Aí Judá passando, pai, minha mulher morreu. Me dá seu WhatsApp. Querido, ele vai, por não reconhecê-la, e transa com ela. Olha que desastre, gente. A mulher morreu, vendeu o irmão, mentiu para o pai, os 2 filhos morreram, a mulher morreu, e agora ele transa com a nora. E além de transar com a nora, Ramon, além de transar com a nora, ele engravida a nora. Isso é um desastre familiar, meu irmão. E aí a irmã Tamar fala assim, ele foi pagar a coisa e falou, não tem dinheiro. O cara estava sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas depois eu te mando um cabrito. Ela falou assim, eu quero. Já pode colocar naquela parte lá. Quer ver? Que eu vou começar a falar agora. Põe para mim aí, gente. Por gentileza. Traumatizando a identidade. Essa parte aí, por gentileza. Traumatizando a identidade. Olha aqui para mim. Ela fala assim, não. Eu falei, então o que você gostaria? O que você gostaria? Se alguém quiser tirar foto, tá? Fica à vontade depois. Ou se não, pede para a Ana que ela manda a projeção para vocês. Já está no WhatsApp dela em PowerPoint. Olha só, queridos. Traumatizando a identidade. Ela fala assim, não, faz o seguinte, me dá o seu anel, me dá o seu lenço e me dá o seu cajado. Me dá o seu anel, o seu lenço e o cajado. Queridos, o que isso identifica na Bíblia? Anel fala do que? Do selo familiar. Quando alguém mandava, tinha um símbolo no anel. Quando alguém ia mandar uma carta, mandar um recado, ele pega, identifica pela marca. Eles usavam lá um modelo de tinta, de carimbo lá. Aí eles olhavam assim, rapaz, isso aqui veio de Judá mesmo. Era a certeza da família a quem aquele recado pertencia. Detalhe, quando você não resolve com o seu passado, a primeira coisa que afeta é a sua identidade. Quando fala de família, fala de identidade, de geração. Olha só que detalhe, pastor, isso é o anel. Lembra do filho pródigo? Quando ele saiu, ele perdeu o que do pai? O anel. Mas quando ele voltou, qual foi a primeira coisa que o pai restaurou nele? Colocou o seu? Quando você resolve o seu passado e volta para Deus, Deus restaura a sua identidade.
Quando você resolve o seu passado, quando você não fica nos seus traumas, nos seus medos, e vai lá e resolve no seu pecado e abandona, resolve com a sua mulher, resolve com o teu filho, resolve com o teu pai, resolve com a tua mãe, resolve com a igreja, resolve com o pastor, a primeira coisa que Deus restaura é a sua identidade. Pastor, me dá uma definição de identidade. Identidade é não ter dúvida de quem Deus é e jamais esquecer de quem você é em Deus, porque a nossa origem vem nele, do céu, mas a origem da terra veio do seu pai. Então não despreze os seus pais, porque a partir do momento que você desprezar ele, amanhã os seus filhos vão desprezar a vida. Deus restaura a identidade para aquele. Agora eu já estou começando os passos de restauração. Eu falei do desastre, sim ou não? Agora eu vou falar do triunfo. Ela falou assim: me dá o seu anel. Ele deu. Me dá o seu lenço. Lenço fala de quê, queridos? Isso é maravilhoso. Lenço fala de espiritualidade, vida com Deus. Eu tenho uma identidade com a minha família, e agora eu sei em quem eu sou. Deus. Normalmente muitos faziam o quê? Põe um lenço, e o que eles colocavam nesse lenço aqui? Um anel. Pode olhar, olha algumas coisas antigas, você vai ver que tinha assim, um anel pendurado, que era o anel da família. Lenço fala da aliança espiritual, para eu não ter dúvida da minha aliança familiar. Eu tenho uma vida espiritual, eu tenho um pai, eu sei quem eu sou em Deus. Por isso a minha família não vai perder a identidade de familiar. Aí ela pede a terceira coisa: deixa vir também o seu cajado. Cajado fala de autoridade, de pastoreio. O que um pastor usava para poder puxar a ovelha? O que um pastor usava? O que um homem usava quando ele chegava em algum lugar, quando ele já era um patriarca? Agora detalhe que vai abrir seu coração mais ainda. O que Deus mandava a Moisés apresentar a Faraó? O primeiro, não foi a primeira praga, mas o primeiro acontecimento ali. O que Deus mandou Moisés jogar no chão? Ou Arão? E o cajado virou o quê? Serpente. Aí os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Mas quem comeu quem? O cajado de Jacó, que virou cobra, comeu as duas cobras. Sabe o que significa? Quando Deus restaura a sua autoridade, os seus filhos não vão perder, por mais que estejam sozinhos na vida. Você tem autoridade. Eu já falei, Isabela, eu afirmo a identidade da Isabela. Um pai e uma mãe tem que afirmar a identidade do seu filho. Agora vamos para Cristo rapidinho, sim ou não? Jesus foi ser batizado por João Batista. No batismo, o que veio sobre ele? Uma pomba, como se fosse e depois veio uma voz. O que ele dizia? Este é meu filho. Mas só que eu gosto da tradução melhor ainda, porque se fala este é o meu filho, você está falando para todos, sim ou não? Mas a tradução original fala assim, você é meu filho, em quem tenho prazer. Você é meu filho, eu tenho prazer em você. Foi a primeira coisa que Deus falou para Jesus: você é meu filho querido. Um pai tem autoridade para afirmar a identidade do filho. Você é meu filho. Aí ele foi batizado. Uns versículos depois, Mateus 4. Jesus foi levado por quem ao deserto para ser tentado? Pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo no deserto, sim ou não? Quando você tem a paternidade afirmada e a sua identidade afirmada, não importa os desertos da vida, o Espírito Santo vai estar com você. Ele está, gente. Ele não abandona. O Espírito do Senhor só manifestou em Jesus depois que Deus afirmou a sua. Quando você afirma a identidade do seu filho começa a ter experiência com Deus. Aleluia! Nós queremos uma geração diferente, gente. Nós queremos, você sonha com uma geração diferente. Se você sonha que o seu filho seja o próximo pastor dessa geração, afirme a identidade dele, porque aí o Espírito Santo vai começar a revelar os sonhos de Deus para ele.
Os filhos não sonham porque os pais não afirmam. Aí detalhe, ele foi ser tentado. Qual foi as palavras do diabo para Jesus? Se tu és filho, advérbio de condição. Se tu és. Quando você afirma a identidade do seu filho, o Espírito Santo começa a gerar nele os sonhos. Mesmo se o capeta aparecer para ele não vai ter dúvida de quem é o pai dele. Se tu és, a primeira coisa que um homem, quando perde o cajado, o diabo destrói a identidade. Mas quando ele restaura o cajado, o filho começa a ver a vida de Deus nele. O diabo jogou crise de identidade no Jesus. Jesus falou assim: está escrito, o meu pai disse, nem só de pão viverá o homem. O meu pai disse, não tentarás o Senhor teu Deus. O meu pai disse, só a ele adorarás. Então vá-te, Satanás. A minha identidade é única. Eu sou filho de Deus. Eu sou o primogênito de Deus. E como primogênito eu vou dar a vida para me tornar como unigênito, primogênito, eu vou me tornar o unigênito. E como unigênito eu vou ser o primeiro de muitos. Como primogênito, então, querido, quando você afirma a sua identidade do seu filho, ele passa a entender que ele também é filho de Deus. Será que você consegue entender isso, igreja? Ele afirma, pastora Sibeli, ele afirma: eu sou filho de Deus. E aí ele começa o seu ministério. Só continuando a história para terminar, queria falar isso aqui, ó. Identidade recuperada. O cajado, que fala da autoridade. Princípios da restauração da autoridade. Processo redentor profundo, que aponta para o propósito real de Deus para você e para sua família. Alguém chega em Judá e fala assim: Judá, você lembra da sua nora? Ela está grávida. Ela adulterou. O que Judá fez? Rapaz, leva ela para fora e queima, mata essa adúltera. Aí eles foram lá, achou ela e foi levar para matar. Ela falou: faz o seguinte, entrega para Judá esse anel, esse lenço e esse cajado, que aí ele vai saber de quem que eu engravidei. Os caras vão e levam até Judá. Quando entrega para ele, ele fala o seguinte: mais justa é ela do que eu. Deixa em paz, porque eu tinha prometido meu filho para ela e eu menti. Judá perdeu seu anel, sim ou não? Ele perdeu seu lenço, sim ou não? Ele perdeu seu cajado, sim ou não? Mas quando ele se arrepende, o que vem até ele? O anel, a identidade familiar. O lenço, a identidade espiritual. E o cajado, a autoridade verbal. Por isso que é do desastre ao triunfo da redenção. Por quê, pastor? Qual que é um dos nomes mais falados nas igrejas em todos os tempos a respeito de Cristo? Que ele é o leão. O leão. Judá chegou uma restauração, porque voltou depois para a casa dos seus pais, consertou, fez o retorno, casou o seu filho, o filho mais novo, com uma mulher israelita. E ele foi um dos patriarcas messiânicos, ou seja, um dos patriarcas que vê a linhagem até Jesus. Quando você restaura a sua identidade, o seu filho passa a viver a linhagem de Cristo Jesus. Pastor, então qual que é o segredo? Qual que é o primeiro passo, ou o passo mais importante? Voltemos. Reconheçamos os nossos erros. Perdoamos e somos perdoados das pessoas do passado. E aí Deus vai devolver para você tudo aquilo que Ele te prometeu e mais. Amanhã o seu filho, o seu neto, o seu bisneto e até a geração que Deus permitir a partir de nós aqui, vai dizer: eu sirvo a linhagem do meu pai, do meu avô, do meu tataravô. Sabe por quê? Porque eles são da linhagem messiânica. Ele era um cristão, ele segue a Cristo.
eu também seguirei. E a Bíblia diz: lembra de onde pecaste, volta, conserta e recomeça comigo andando de forma diferente. Querida, a Bíblia é uma poesia, querido. Queria convidar vocês ao arrependimento. Aliás, perdão. Eu queria convocar a nós ao arrependimento. A você que está batizando, a nós que vamos ceiar hoje. Não destrua o primeiro passo que Deus está te dando, da ceia e do batismo. O que Paulo fala? Examine, pois, o homem a si mesmo. A aliança de Cristo não é quebrada, o anel de Cristo não é quebrado, o cajado de Cristo não é quebrado, porque Ele não volta atrás com a sua palavra. É nós que precisamos voltar. Volte aonde você caiu, lembra-te e volte, e lá recomeça a sua vida. E aonde começa esse passo? Arrependimento. Nascer de novo. Nascer de novo. Mesmo do jeito que você está. Glorinha, eu peço para a gente levantar. Acho que não vai dar tempo, não. Vai se vir a ceia ainda, né? Tem ceia de manhã também, não tem? Tem, né? Então, mesmo sentadinho. Do desastre. Deixa lá, Ana ou Gêmeas ao quadrado aí. O título. Para você entender que por mais mal que você esteja, se você se arrepender, você vai continuar a linhagem de Cristo. Judá teve tudo, chegou no mais profundo abismo da vida, distanciou da família, perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu terra, habitou em terra estrangeira, fez o que era mal aos olhos do Senhor, engravidou a nora. Mas quando Deus devolve para ele, a partir da própria nora, aquela que foi enganada, agora restaura, para que ele não viva mais no engano. Porque ela podia falar assim: não vou dar não, isso aqui vai me dar autoridade, isso aqui vai provar que eu sou filha, que eu sou da esposa do filho dele. Ela devolve, sabe por quê? Porque quando você se arrepende e volta e começa em Cristo, Ele restaura, Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita projeto, Ele ressuscita família, Ele ressuscita filho perdido no mundo. Querido, é só voltar. Eu queria convidar você a gente ter esse momento de arrependimento. Deus, aonde foi que eu caí? Deus, me perdoa aquela mentira que o pastor convocou e eu falei que não ia por causa disso e disso, mas era mentira, eu tinha que estar lá e não fui por preguiça, por cinema. Deus, me ajuda a viver esses processos de dor. Deus, me ajuda a viver esses processos que eu mesmo causei. Cria em mim. Eu poderia citar, na minha aula eu citei esse exemplo de Davi, gente, que chegou ao mais profundo abismo, matou um amigo, adulterou com a mulher desse amigo, depois mandou matar ele. O filho mais velho começou a ter relação com as esposas do próprio pai no pátio do palácio que ele mesmo tomou. O filho amado, que foi o primeiro de Betsabá, Deus matou. Um irmão estuprou a irmã, aí o outro irmão ficou com raiva e matou o outro irmão. Olha que tragédia. Aí ele fala em Salmo 51: Senhor, me é justo todas as punições que recebi, mas eu quero te pedir uma coisa: coloque em mim um espírito reto, cria em mim um coração novo, me purifica. Salmo 51, depois você lê ele tudo, é um salmo maravilhoso. É o salmo do arrependimento de Davi, quando Natan confronta ele por causa do pecado. Renova em mim o teu espírito, purifica-me para que eu fique branco ou alvo como a lã ou como a neve, como alguns dizem.
pois nada é melhor para mim do que os teus caminhos, mas irei passar pelo vale, mas peço-te que eu não encontre a morte. Posso passar pelo vale da sombra da morte, mas nenhum mal me acontecerá. Também Salmos de Davi. E como que Deus cita Davi na Bíblia? Que Davi era o quê? Homem? Alguém bem forte fala homem? Homem segundo o coração de Deus. Por causa do desastre? Não, por causa da disposição da restauração. Porque ele se dispôs a ser restaurado. Respira aí, você tem mais unção que eu, meu irmão. Vai embora. Aos teus pés. Arrependimento. Querido, em nome de Jesus, é você. Tem coisa que é só você. Crianças, jovens, homens, mulheres, maduros. Coloque a mão no seu coração, fala para Ele: Deus, minha vida está um desastre, Deus. Eu perdi meu casamento. Eu estou perdendo meu filho. Deus, minha vida está indo de mal a pior. Eu perdi meu emprego. Minha finança está destruída. Deus, eu já não sei mais o que fazer, Deus. Mas hoje eu reconheço que errei. Cria em mim um novo coração. Coloque em mim um espírito reto e purifica-me, e ficarei alvo como a lã da ovelha, ou branco como a neve. Porque me é justo passar por isso, mas é nesse vale eu não quero encontrar a morte. Nesse vale que os meus filhos não encontrem a morte. Que nesse vale o meu casamento não encontre a morte. Que os meus futuros filhos não encontrem a morte. Que os jovens que vão se casar, volte e lembra onde você caiu. Deus já planejou seu casamento. Deus já planejou seus filhos. Não destrua aquilo que Deus planejou em você. Não destrua aquilo que Deus sonhou para você. Em nome de Jesus. Esse arrependimento vai restaurar sonhos. Esse arrependimento vai restaurar a vida. Esse arrependimento, querido, no nome de Jesus. Deus está falando com pessoas aqui que Deus está restaurando o seu ministério. Cajado fala de autoridade, autoridade ministerial, autoridade paterna, autoridade de mãe, autoridade na empresa. Deus está restaurando o seu ministério. Escute, Deus está levantando pastores aqui. Deus está levantando pastoras. Você sonhou com isso um dia, mas a imoralidade matou. Mas Deus está mandando dizer: eu sou o Deus que ressuscita sonhos. Sharamanagai Klamasturbiastur kiribeba Hermalassuri palaba Sharamanagai. Nós somos assim. E em nome de Jesus, filha, ouça a voz de Deus no seu coração. Você é amada, você é aceita, você é perdoada e você foi aprovada. Afirme isso na vida do seu filho. Se ele não estiver aqui, fale isso profeticamente. Se tiver, põe a mão sobre ele. Pai, mãe, aonde você está? Se não tiver aqui, levante a mão e aponte. Meu filho, você é amado. Meu filho, você é aceito. Você é perdoado. E você vai ser aprovado. Você é aprovado. Nós somos assim, filhos de Deus, gerado à imagem e semelhança dele. Nós somos assim. Perdoados estão os teus pecados. Esse irmão de camisa preta, olhe para mim. É você mesmo, meu irmão. Você sabe, e talvez ela saiba aonde essa palavra atingiu o seu coração. Lembra quando Deus te chamou. Lembra da sua história, meu irmão. Lembra da sua geração passada e comece a trabalhar em favor da geração futura. Lembra de onde caíste. Volta lá, meu irmão, porque Deus está te esperando. Escuta o que eu vou falar para ele, está sendo gravado. Depois me manda um zap, fala para o pastor se eu sou mentiroso ou se isso não vai mudar a vida dele para melhor do que ele já está vivendo.
Lembra de onde caíste e volta, porque lá o seu pai está te esperando com um anel, está te esperando com um lenço e está te esperando com um cajado. Não destrua aquilo que Deus colocou na sua vida, mas viva o sonho que Deus já escreveu sobre você. Deus está tratando áreas particulares da sua vida, no relacionamento com seus pais, no seu relacionamento atual, para poder sarar o seu relacionamento futuro. Lembra-te, e nunca mais você vai esquecer desse dia. Assim diz o Senhor para a tua vida, meu irmão. O Espírito de Deus está sobre nós. Deus recebe o seu arrependimento. Para encerrar, vem para cá, pastor lindão, barbudo, de cavanhaque, misturado com costeleta. Afirma comigo, igreja. Mão no peito. Repita comigo, junto com o Micael. Põe a mão no seu peito. Afirme agora quem você é e diga: eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou aceito. Eu sou aceito. Eu sou perdoado. Eu sou perdoado. E eu sou aprovado. E eu sou aprovado. Posso ter vivido Posso ter vivido desastre na vida, desastre, mas mas hoje eu recebo o triunfo da redenção. o triunfo da revelação, o triunfo da redenção, o anel, o cajado, o lenço. Eu sou aprovado, eu sou aceito, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou filho de Deus. Diga isso: eu sou filho de Deus. Nós somos assim. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós somos assim. Eu me rendo aos colocar de pé? teus pés. Tudo que eu preciso pra